Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entra no ar o programa Câmara Esporte. Como os senhores podem perceber, no programa de hoje nós vamos falar a respeito de patinação. Nós vamos mostrar para vocês as 7 atletas que irão defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, que será disputado no Paraguai. Vocês vão conhecer essas meninas que estão treinando diariamente, firme e forte, para representar bem o Brasil. No ar, a partir de agora, o programa Câmara Esporte, aqui, direto do Internacional de Regatas, na cidade de Santos, na ponta da praia, entra no ar o programa Câmara Esporte, falando de patinação. Vamos ver! Muito bem, meus amigos, agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como eu disse na abertura, hoje nós vamos mostrar a fundo o trabalho da patinação que é realizado aqui no Internacional, na cidade de Santos, não é? Por isso nós convidamos, a nossa produção convidou a Kátia Cardoso, que já esteve conosco falando num boletim, né, a respeito da patinação, e hoje nós vamos esmiuçar, né? Vamos falar mais deste projeto legal pra caramba que acontece aqui no Internacional, enquanto os senhores estão vendo as patinadoras que pertencem ao clube, inclusive as patinadoras que foram convocadas pela seleção brasileira, né, para disputar o Sul-Americano. Mas para falar um pouco melhor a respeito disso tudo, está aqui a Kátia, que é a nossa convidada especial do programa Câmara Esporte dessa edição. Kátia, parou aí o treinamento, não parou o treinamento, continua, mas você parou um pouquinho para nos atender o telespectador. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Obrigada a vocês por essa oportunidade de poder apresentar um pouco o nosso esporte, que é tão bonito e pouco divulgado, então é sempre importante ter essa troca, essa visibilidade para nós. Kátia, falando um pouco de você, como é que você teve a vontade, quando foi que você teve a vontade de se apaixonar pela patinação? Você já patinou, hoje você, além de coordenadora, é técnica de competição, enfim. Tá. Meu avô era diretor do Vasco, do antigo Vasco da Gama, agora tem mais novo, mas era o antigo. E na época ele perguntou se eu não queria praticar um esporte, e eu falei que queria patinação. E ele falou que me levava, tudo por meu avô. E aí ele falou, bom, mas a gente só tem aquele patins de ferro, tradicional, aquele com tênis que chute, não sei se vocês lembram. Sim. Eu comecei com aquele, comecei indo muito bem, e na época a professora falou, olha, mandou chamar meus pais, falou, ó, pode trocar o patins dessa menina, porque ela vai bem no esporte. E foi aí que eu comecei, não parei mais, comecei no Vasco, fui atleta há muitos anos, fui atleta de Sertãozinho. Com 17 anos vim aqui pro Inter. Região de Ribeirão Preto, né? Isso, fui atleta de Sertãozinho por 2 anos. E aí com 17 anos comecei a dar aula aqui no Inter, já pegando uma equipezinha porque eu já despontava no individual também. E hoje eu tô só uns 35, 36 anos aqui no clube. Só isso? Só isso, trabalhando com a equipe. Então aqui nós temos escolinha de patinação, que é toda terça e quinta, de manhã e à noite, que é onde a gente vai com o olhar já pescando para competição, trazendo para esse lado, já vendo o talento da criança, a gente começa a trazer, mudando os horários, trazer ela para cima, para o horário da competição. E aí nós temos todas as modalidades, nós temos o livre, que é esse que vocês estão vendo aqui atrás, temos figuras obrigatórias, que é com a Daniela, dança, que é com a Estela, iniciantes e aspirantes, que é com a Carla, Sim. E escolinha, que a coordenadora é a Andréia. Então assim, a equipe é muito grande, os professores são ótimos, Sim. os professores conceituados, competiram em campeonatos sul-americanos, mundiais. E assim, o Inter tem uma estrutura excelente, então toda a disponibilidade de horários pra gente aqui nessa quadra. A gente tem a quadra das 8 da manhã às 7, 8 da noite. Então assim, é muito bom, a gente tem um trabalho muito forte. Deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto a gente está vendo imagens, enquanto nós estamos conversando com você, o piso, por exemplo, como é que funciona isso? Há uma diferença de um piso de cimento,
de mármore, para esse aqui, que é taco? Como é que funciona isso? Então, o piso sendo lisinho, dá para fazer tanto no cimento quanto na madeira. E eu queria falar aqui para vocês assim que tem uma grande um bloqueio na cabeça assim das pessoas coordenadoras assim de ginásios que tenha um piso de madeira legal, e a patinação estraga o piso. Ela não estraga o piso, tá? As rodinhas são próprias para isso, não é mais aquela rodinha antiga preta, nem aquele freio preto que risca o chão. Sim, eu lembro. Então assim, não risca o chão, dá para ser feito na madeira, e no piso de cimento tem que ser bem lisinho, não pode ser áspero. Enquanto a Kátia está falando a respeito dos patins, a gente está vendo imagens, esse material, ele diferencia, por exemplo, na madeira, no cimento, sim, o material sim, rodinha, tem diversos por exemplo? números de roda, a dureza, dependendo do piso, tem que ser mais mole ou mais dura. Tem várias marcas, vários números de roda, diferencia muito. Ou seja, isso aí também influencia no desempenho das com atletas, certeza. não é? É mais ou menos como corrida de Fórmula 1, quando eles chovem, troca a roda. É mais ou menos isso. Cara, coisas interessantes. E o freio também, os freios também de cor, vai mudando a cor, marrom, bege, rosinha, piso duro, piso que tenha que segurar, piso mais que possa amortecer mais, também influencia bastante. Agora, Kátia, já que a gente está falando do internacional, já que a gente está falando dessas meninas, do trabalho excelente que você e as meninas fazem aqui com a estrutura do internacional, existe um comentário de que o patins é coisa para rico. Ah, o patins, a patinação é muito cara, eu não tenho condições. Como é que funciona isso? Então assim, a gente está tentando quebrar isso. Existem materiais nacionais muito bons. Realmente o material importado, ele acaba sendo caro por ser outra moeda. Mas né? aí Euro, em todos os esportes, exato. né? Mas assim, para você aprender a patinar, não é caro. Não é caro. A mensalidade é como de um outro esporte qualquer, como uma natação, como um vôlei, enfim, como outros esportes. O patins você encontra a preço acessível e, lógico, conforme a criança for desenvolvendo, você vai investindo um pouco mais. E aí os pais vão entendendo como funciona, e até é gostoso investir, porque tá no esporte, não tá na rua, né? Não tá. Então, assim, dá pra praticar. Ô, Paulo, aquela chuteira que você usava lá no campo da Caraguatá é um preço, mas ele que é palmeirense, para você jogar no Allianz Parque, a chuteira já é... Isso é de qualquer modalidade esportiva, na natação, não é? aquele macacão, sim, ele é super caro, mas quem chega a usar um macacão daqueles de água, né? Então, assim, depende do nível. Conforme vai subindo o nível, vai subindo o nível do material. Agora me fale aí, como é que você recebeu, como é que a cidade recebeu, a Baixada Santista recebeu a convocação? São 7, né? 7 meninas que vão disputar o Sul-Americano defendendo a seleção brasileira. A gente está bem feliz, porque assim, a gente teve vários atletas já convocados aqui dentro no passado. Sim. E aí realmente teve aquele buraco da pandemia que infelizmente aconteceu. Para nós aqui prejudicou bastante, acho que para todos os esportes, né? Claro. Então a gente ficou assim uns 3 anos que 2 anos a pandemia, né? Mas ano passado a gente levou 2 atletas, esse ano a gente já tá levando 7, então a gente está conseguindo voltar com o que a gente tinha no passado. Quantas horas? É todo dia o treinamento? Todos os dias. Ainda mais agora, todos os dias. O Sul-Americano é no Paraguai, em Assunção. Isso. Quando é que vai ser? Começa dia 3. Dia 3? Isso. E qual é a perspectiva, por exemplo? No fundo, você é novinha, né? Mas já tem uma certa experiência. Aquele frio na barriga, como sempre? Não, sempre tem. Qualquer competição, com qualquer uma que entra, não importa se é a novinha, se é a mais velha, se é a mais experiente, dá sempre aquele friozinho, porque a gente quer estar ali no lugar delas, né? Então, assim, eu como treinadora entro com cada uma em quadra. Então, assim, o frio na barriga sempre. E a expectativa é grande. Elas estão se preparando. Vamos encontrar atletas muito bons, né? Vai participar Argentina, Colômbia. Nível, né? O nível é muito bom, mas o Brasil está bem preparado também. A gente tem feito bonito lá fora. Deixa eu fazer um elogio aqui na Kátia, porque quem está vendo esse rostinho aqui, uma menina extremamente educada, inteligente, olha o sorriso dela,
Mas olha só, o Paulo é testemunha, o Igor também. Quando nós chegamos aqui, nós observamos os treinamentos. Deu uma dura, como é que é isso? Eu vi, ou não? Não. Porque é preciso, não é? É preciso. Não, eu grito bastante, eu sou bem intensa quando eu tô dando treino. Elas sabem disso, ou treina ou vai para casa, porque para enrolar não dá, né? A gente tá tendo todo um trabalho. Claro. Então, assim, eu me envolvo muito. Ou seja, é um trabalho, apesar de ser um esporte gostoso, né? É um negócio extremamente profissional, né? Sim. Ainda mais agora para ir para a competição. Sim, é um esporte também que exige muita atenção. Então não pode estar na brincadeira, né? Estão de rodinha, estão girando, estão de um pé só, estão saltando. Se estão desatentas, para quebrar um braço, quebrar uma perna, é rapidinho, né? Claro. Então, assim, tem que ter muita atenção. Principalmente nesse negócio de contusão, né? Que pode acontecer, com né? Certeza. Por isso você tem que fazer sempre uma prevenção também. Quando chega nesse nível, a gente já parte para esse lado também. Eu não sei se você viu no começo, elas estavam fazendo um trabalho sem patins. Sim, vimos, isso, claro. É tudo uma prevenção que a gente vai trabalhando fora para depois aplicar de patins. Legal. A sua expectativa é ótima para o sul-americano? Tem dormido grande. ou não? Consegue ir? Não, quer dizer, eu durmo, mas aí eu acordo, eu durmo, eu acordo, eu durmo, eu acordo. Ou seja, não é 24 horas. Não. Mas a maior parte do tempo é trabalhando com relação a isso, pensando na competição, com certeza, sempre. E sempre. você tem também a sua irmã, né? A Carla Silva. Sim, que é meu braço direito. Quando eu viajo, porque assim, muitas vezes eu tenho que ir com as meninas e ela é obrigada a ficar, porque aí não dá pra sair as duas, né? Então ela fica com as outras meninas da equipe, dá todo o treino, todo o suporte. Inclusive nós estamos vendo a imagem dela enquanto você conversa comigo, é essa, né? É essa daí, é essa que tá falando. Dá umas broncas de vez em quando também? Sim, ou não? é igual. A necessidade, né? É igual. Legal. Gente, nós conversamos aqui com a Kátia Cardoso, técnica e também coordenadora. Como é que você faz para juntar as duas coisas? Você é técnica e é coordenadora. Porque o nosso relacionamento com as outras técnicas é muito bom. Então não tenho problema, não tenho muito trabalho quanto a isso. Sim. Então o acesso é muito fácil, a gente fala a mesma língua, então praticamente as 4 técnicas são coordenadoras. Deixa eu te falar uma coisa, antes da gente ir para o intervalo, que daqui a pouco vem outros convidados no segundo bloco, você também dá aquela que, além de ser técnica, tem que elaborar todo o treinamento, os movimentos, mamãe, titia, conselheira, amiga, quando não está bem, como é que funciona isso? A gente se envolve demais com os atletas, né? Então a gente faz de tudo um pouco. Então, muitas vezes até os pais recorrem a gente, tipo, olha, minha filha na escola tá assim, tá, de vez em quando consegue conversar, eu não sei como é que vai ser. A gente faz esse trabalho à parte também. É bastante envolvente. Se você perguntar para mim o nome de todos os nossos cinegrafistas, eu sei o primeiro nome. Você lembra o nome de todas que vão participar do Sul-Americano? Com certeza. Por favor. Melissa Passarelli. Sim. Manuela Oliveira. Manuela Oliveira. Maria Clara Totti. Mirela Cruz. Caroline Fará. Gabriela Costa Cola e Beatriz Duarte. Tá. E antes do intervalo, deixa eu só dizer. Me fale dessa história legal que tem da patinação do avô da menina que você acabou de falar. Sim, o seu Herbert é uruguaio, hoje falecido. O seu Herbert foi cônsul do Uruguai no Brasil, né? E ele começou, ele não com a patinação aqui no Inter, ele começou a patinação aqui no Inter, né? Quando eu vim pra cá, ele estava aqui. Só que ele trabalhava figuras obrigatórias, que é uma modalidade que as meninas foram convocadas também. E a filha dele foi minha aluna desde bebezinha. A filha Daniela Totti, hoje treinadora. Sim. E a filha da Daniela Totti, hoje é minha aluna também. Então, praticamente vó da Maria Clara, né? Ou seja, uma história. Né? É uma história. E o pai dela, por ser do Uruguai, por ela ter um passaporte, tudo, ela conseguiu passar pela seletiva do Uruguai, que é onde ela vai competir pelo Uruguai. Ela é do Inter. Nesse Sul-Americano. A vaga dela foi conquistada pelo Uruguai. Ela é atleta do Inter, mas com a vaga conquistada pelo Uruguai e vai disputar por lá. Então são 7 brasileiras, mais uma 8. Isso. Mas essa vai disputar pelo Uruguai. O Sul-Americano. Exatamente. Lá no Paraguai são do dia 2 ao dia 9. Isso.
Kátia, parece que não, nosso tempo passa rápido, né? Rapidinho, né? Rapidinho, a gente só quer agradecer a você, a diretoria do Internacional, a Juliana, assessora de imprensa, que nos recebeu muito bem, e a gente ainda vai continuar aqui falando de patinação. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e por poder apresentar o nosso esporte. Muito bem, aqui a Kátia Cardoso, técnica e coordenadora de patinação aqui no Internacional de Regatas. Quando nós estamos falando de patinação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Até já! Meus amigos, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e como nós prometemos para vocês neste segundo bloco, agora nós vamos conversar com outra convidada, com outra especialista também nessa modalidade de patinação. Vamos conversar com a Carla Silva, que é técnica de patinação, também do Internacional de Regatas, também já foi atleta, também já disputou competição, hoje passa todos os seus conhecimentos a essas jovens meninas que os senhores estão vendo aí pelas nossas imagens. Carla, muito obrigado. Eu que agradeço. O treinamento, sua irmã continua. É a Kátia, sua irmã, não é? Isso. Que é tudo da mesma família, tudo gostando da mesma modalidade, mas obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço Tá a tudo bem? oportunidade. Tudo bem. Você, eu falei certo, você também já foi atleta. Já fui atleta. Já patinou, não é? Patinei aqui no clube mesmo, desde pequena. Participei de campeonato mundial, sul-americano. Já fui medalhista de mundial, fiquei em segundo lugar na modalidade de grupo de show. E patinei também individual. Como é que é? Grupo de show. E como é que funciona isso? Era um grupo de 12 meninas. A primeira vez que eu fui vice-campeã mundial eram 20 meninas. Foi na Alemanha. Aí era uma coreografia, meia parte sincronizada. E aí pegamos a medalha de bronze, de prata, desculpa. Aliás, guarda isso como uma lembrança, né? Claro. Nossa senhora, isso. E todos esses seus conhecimentos hoje passando para as meninas aqui no Internacional. Como é que é isso? Eu tento passar um pouco da minha experiência para elas, assim, no momento de competição. Porque eu sei que é um momento de muito nervosismo para elas, elas estão iniciando. Algumas estão iniciando, outras já estão um pouco mais acostumadas, mas eu sempre tento passar para elas tudo que eu já passei, tudo que eu já senti antes de competir, para elas chegarem no campeonato estarem um pouco mais confortável com a situação. Até por curiosidade do nosso telespectador, o que você sentia uma semana, faltando 6 dias, 5 dias para dar início à competição, ou um dia? O que você sentia? Curiosidade de todos. Então, uma semana eu ainda levava de boa, 2 dias levava de boa, um dia, no dia da competição eu levava de boa, mas aquele momento para entrar na quadra, que aqueles 5 minutos antes sempre dava aquela famosa borboleta na barriga, né? E quando, por exemplo, eu fui repórter esportivo durante quase 17 anos e os jogadores de futebol falavam muito isso, né? Antes do jogo no vestiário, colocar brilho, colocar camisa, aquele negócio. Quando entra em campo, parece que a eu mesma coisa com você? Exatamente. Aquele momento de estar fazendo a maquiagem, o cabelo, de estar se arrumando, vem sempre uma ansiedade, um vulco-vulco na barriga, mas aí quando pisa na quadra, eu esqueço tudo. E tem toda essa preparação, a patinação tem toda essa preparação, né? Os movimentos, as pernas, os patins, essas coisas todas, e a fisionomia também, né? Sim, isso conta muito pra gente também. As meninas precisam estar bem apresentadas antes de competir. Agora, Kátia, uma curiosidade, a gente vê toda essa coreografia bonita, menina, como é que elas conseguem, que nem a ginástica rítmica, né? toda bonitinha, todas iguais. Já treinamento para isso, né? Horas e horas, dias e dias do treinamento. São meses e meses treinando juntas, quando é uma coreografia, que nem as meninas vão de quarteto. Muito treino, muito trabalho.
entre as 4 juntas. Aí quando alguém tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente pega essa menina sozinha para trabalhar. Então é um trabalho muito grande que a gente tem. Como é que é isso? Individual, dupla, quarteto? Então, como é que funciona isso? tem o individual, que a patinação, a maior parte assim, é individual. Elas apresentam a coreografia, tem a parte de livre, tem os saltos, o piercing. E aí tem a dança, que elas fazem os movimentos mais com eixos, mais uma parte mais de interpretação, das dificuldades diferentes da do livre. Quando você era atleta, você tinha uma preferência para Eu tinha na minha época, sim. Eu fazia o livre, eu fazia a coreografia, tinha os saltos, os pull-bills. E aí quando eu comecei a ficar velha, que aí já não dava mais para saltar, eu parti em grupo. Que aí não precisa ter, tem uma dificuldade, claro, porque você tem que estar sincronizada com todas as meninas, mas eu não preciso saltar, não preciso girar. Então é um pouco mais fácil de levar com uma certa idade. Por exemplo, os árbitros, né, que eles estão ali. Eu estava conversando com o Eliseu outro dia e ele me falou o seguinte, que o jurado de escola de samba, cara, ele é preparado, ele faz o curso e ele vai para ver o defeito, não a qualidade, porque a qualidade, ele vai para ver o defeito do que está acontecendo ali. Na patinação, como é que é feito esse julgamento de você, por exemplo, no individual ou no grupo? Não, eles não vêm para ver o nosso defeito. Claro que eles vão pegar a qualidade no que tiver. Eles vão dizer se a gente, na patinação, a gente tem um especialista. O especialista ele vai falar se validou aquele movimento e se não validou. E nós temos os árbitros, que aí os árbitros vão dizer, aquele movimento foi validado pelo especialista. Foi bom? Foi mais ou menos? Foi menos? Aí os árbitros vão qualificar esse movimento. Mas aí antes passou pelo especialista e ele disse, foi, certo, valeu, pode dar nota. Pode falar o que como você é que acha. você falou? Não lembro que ela falou, As borboletas na barriga. Das borboletas na barriga. Da antes de começar a competição ou quando você termina, senta, fica olhando o painel lá do resultado? Ou é a mesma coisa? Não, eu acho que as borboletas dão antes de entrar. Pelo menos no meu caso era. Eu não sabia o que ia vir, né? E aí dava, mas aí quando pisava na quadra parecia que cada acabou. atleta Tô no meu reage de uma mundo. forma, né? É. Tá bom, Carla, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você é técnica aqui do Internacional há quanto tempo? Eu sou técnica desde os 20 anos aqui no clube. Já tem um tempinho. Pô, Não, tem um tempinho. Comecei cedo aqui no clube, comecei como atleta com 8, 9 anos. é a sua paixão. Minha paixão. Entra É a minha nela. vida, né? Tá desde pequena, né? Desde A pequena. sua expectativa para o sul-americano que vem aí? São grandes. A gente está trabalhando duro com as meninas estão se dedicando bem. Então eu acho que a gente vai conseguir um resultado bem legal. Eu disse isso aqui no primeiro bloco para a sua irmã, para a Kátia, e vou dizer para você a mesma coisa. Quando nós chegamos, eu já tive contato com ela uns dias, na semana passada a gente conversou com ela, extremamente educada, competente, extremamente, né, Paulo, sorridente, gente que trata todo mundo muito bem. E quando nós chegamos, ela veio ali, porque é necessidade. Você também, com todo esse jeitinho, quando tem que pegar pesado, Tem que ser. bem dela. Tem que ser. Com moderação, mas tem que ser. A gente tem que saber falar com elas. E não tem jeito. Se elas querem ter um resultado bom, elas têm que saber o que elas estão errando, o que elas não estão errando. A gente tem que ser dura na hora que Sim, não tem quando jeito. você era atleta, quando era um duro com você, também tinha essa cara. Eu vou confessar que eu Não funcionava gostava até melhor, viu? É mesmo? Quando vinha com porrada, parecia que eu ficava brava e ia. Paulo, aquela folha com as 12 perguntas para ela aí, para ela tá contigo, pode ser ou não? Não. 12 perguntas? Pode, vamos lá. Tá bom, Carlinha, muito obrigado. Eu que agradeço. Você. Parabéns pelo trabalho, né, incentivando essas meninas, passando toda a sua experiência, apesar de nova também, assim como a sua irmã, passando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, e que essas meninas, né, também cavalguem e consigam tudo aquilo que vocês conseguiram. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Viu? Eu que agradeço. Fico muito feliz de
estar aqui podendo apresentar o nosso esporte. Muito bem, e agora, gente, vocês vão conhecer as meninas que irão participar do Sul-Americano no Paraguai do dia 2 ao dia 9 lá em Assunção, no Paraguai, tá certo? Vocês vão conhecer as 7 meninas do Internacional aqui na ponta da Praia em Santos, que irão defender a seleção brasileira no Sul-Americano que vem aí. Dá uma olhadinha só. Pois é, gente, agora olha só que privilégio. Eu estou ao lado das 7 patinadoras que irão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Patinação. E agora os senhores irão conhecer as 7. Você primeiro? Meu nome é Beatriz Duarte, eu patino no Inter há 10 anos e minhas expectativas para o Campeonato Sul-Americano é ir melhor do que no Campeonato Brasileiro. Muito bem, você é? Maria Clara Torti. Maria Clara Totti. Nós conversamos com ela, me fale de você. Meu nome é Maria Clara Torti, eu patino no Inter há 12 anos e minha expectativa para o Sul-Americano é consertar tudo que eu fiz no Brasileiro e fazer melhor agora no Sul-Americano e ficar bem com o que eu fiz depois. Muito bem. Gente, deu para perceber que essas meninas são altas, né? Quanto tem esse patinho aí, mais ou menos? Uns 6, 7 centímetros, mais ou menos? É isso? Um pouquinho mais. Mais. Você quem é? Meu nome é Gabriela Cola e eu patino aqui no Inter desde 2015. Minhas expectativas para esse campeonato é fazer melhor do que eu fiz no Campeonato Brasileiro e sair feliz da quadra. Sempre melhorar, né? Cada competição vai melhorando mais ainda, não é isso? Ah, você, hein? Essa tem uma carinha de espoleta, não é não? Brincadeira. Eu é que estou brincando com ela. Quem é você? Se apresente, por favor. Meu nome é Manuela Oliveira. Eu patino aqui há 6 anos e eu espero que pro Sul-Americano vá melhor do que o brasileiro, né? Você tem quantos anos de idade? Tenho 11. 11 anos de idade. Desde quando você faz a patinação? Pode encostar? Eu acho que é 7. Não lembra? Não. Tá que nem eu? Eu posso 7 ou esquecer 6, alguma não coisa, eu lembro. posso dar idade. Você não, pô. Mas boa sorte pra vocês, viu, meninas? Você quem é, por favor? Meu nome é Mirella Pfeiffer, eu patino desde os 4 anos e minha expectativa para o Sul-Americano é melhor do que foi no Brasileiro. Muito bem, gente, deixa eu mostrar pra vocês o quanto eu sou inteligente e o quanto a minha memória, apesar da idade, é boa. Essa mulher é Melissa Passarelli, não é a Mel? É isso, ô Mel? Ou eu tô enganado? Tá certo. Também que é convocada para a seleção brasileira. Por favor, Mel. Sim, meu nome é Melissa Passarelli, eu patino desde os 4 e eu espero que eu consiga dar o meu melhor no Campeonato Sul-Americano. Muito bem, ó, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu vou pedir a Deus para na próxima encarnação ter uns olhos desse aí. Dá o olho dessas meninas. Dá para perceber aí, o telespectador, ou Tito, ou não? Por favor, quero que você se apresente também. Meu nome é Caroline Fará, eu patino aqui no Inter desde os 4 anos e a minha expectativa para o Campeonato Sul-Americano é ir bem melhor do que o brasileiro. Muito bem, gente, deu para perceber? Essas 7 meninas vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano que será disputado lá em Assunção, no Paraguai, do dia 2 ao dia 9 de abril. Estão treinando constantemente, estão treinando duro, como disse as treinadoras, a Mel, a Gabi, todo mundo aqui está treinando. Para quê? Para representar o Brasil. Parabéns ao Internacional de Regatas, que apoia esse esporte. Como disse a Kátia, não é um esporte caro, é um esporte como outro qualquer. Quanto mais você se dedica, mais você quer crescer. Claro que o uniforme, a bola, seja lá o que for, tende a subir. Mas boa sorte a vocês, todas, muita sorte para vocês. E quando vocês voltarem, independente de ganharem ou não qualquer coisa, porque o importante do esporte, eu sempre digo isso, é a formação do ser humano. O esporte, ele tira as pessoas das ruas. O esporte é cultura, o esporte é vida. O fato de vocês chegarem a disputar um campeonato sul-americano, um campeonato brasileiro ou um campeonato mundial, que foi o caso da Carla, já é uma conquista, independente de trazer a medalha ou não. Mas, de qualquer forma, aplauso a todas vocês e sucesso, meninas! Gente, e o programa Câmara Esporte? Olha isso aqui, olha eu aqui, que privilégio. Vem aqui um pouquinho ao lado da Mel. Olha aí, ó, que privilégio, hein, Paulinho? Ó,
Meninas, boa sorte para vocês. Eu não posso ficar de costa para o telespectador. Tudo bem aí em cima? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Na edição deste programa, nós falamos com essas lindas meninas que vão defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Patinação, que vai acontecer no Paraguai, lá na cidade de Assunção, tá certo? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Valeu, gente, e viva essas meninas, viva a patinação. Tchau, gente, até a próxima.